Cara Presidente da Associação, estimados colegas, caros ouvintes, chamo-me Antônia Flor Bela Rocha Araújo, sou membro da Associação Angolana das Mulheres de Carreira Jurídica e da Federação Internacional das Mulheres de Carreira Jurídica. Docente universitário, tenho mestrado em Ciências Jurídicas Internacionais e exerço também as funções de provedora de Justiça adjunta. E vou falar do tema sobre os mecanismos legais para promover o sistema de proteção social das mulheres meninas em Angola. A escolha do tema deveu-se ao facto de chamar a atenção às mulheres e meninas para terem conhecimento da legislação em vigor a nível interno e internacional que protege os seus direitos no plano social, assim como também chamar a atenção dos executores das políticas e legislação em vigor a nível interno e internacional. Os mecanismos legais para promover o sistema de proteção social das mulheres e meninas em Angola é um tema proeminente e recorrente em todos os países democráticos e de direito. Nesta reflexão sobre os mecanismos legais para promover a proteção social das mulheres e meninas em Angola, o ponto de partida é o conceito de proteção social, para depois falarmos de como iniciou e evoluiu. Nota perspectiva, a proteção social consiste em dar a cada cidadão e às suas famílias tranquilidade no sentido de que, na ocorrência do evento, invalidez, morte, etc., a qualidade de vida não seja significativamente diminuída, proporcionando meios para a manutenção das necessidades básicas dessas pessoas. Sendo assim, essa proteção deve garantir meios de subsistência não só para o presente, mas também para o futuro. Neste caso, devemos ter em conta as mulheres que foram despedidas e indenizadas por causa do Covid-19. Na era colonial, predominava em Angola a ajuda entre as famílias, uma forma de sociabilidade primária entre as gerações, reforçada pelos laços afetivos, a caridade cristã, a filantropia para os pobres e doentes. Nestas modalidades, a mulher teve um papel social de destaque, reforçando a imagem de cuidadora por excelência da casa, do esposo, da educação e todos os cuidados com a criança. A mulher era vista numa relação de dominação, exploração, além da apropriação da sua força de trabalho nos campos, em casa e da discriminação noutros locais de trabalho. Ainda era submetida ao assédio dos seus patrões ou chefes, o que hoje ainda acontece em alguns países e empresas. A realidade de Angola, dentre os mecanismos legais de proteção social das mulheres e meninas, que incluem, nomeadamente, legislação, políticas, programas e instituições, onde se incluem os órgãos de trabalho na área. Tendo em conta o primeiro quadro legislativo, podemos afirmar o seguinte, que as primeiras leis constitucionais de Angola, de 1975, 1991 e 92, já defendiam o direito à igualdade entre todos, sem distinção da raça, cor, etnia, e previa a punição para os atos de discriminação, assim como a proteção para as mulheres e meninas. A Constituição da República de Angola, atualmente no artigo 23, consagra o princípio da igualdade, estipula que ninguém pode ser prejudicado, privilegiado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da sua ascendência, sexo, raça, etnia, cor, deficiência, religião, convicções políticas, ideológicas ou filosóficas, grau de instrução, condição econômica ou social. O artigo 77 atribui ao Estado a responsabilidade de promover e garantir medidas necessárias para assegurar a todos o direito à assistência médica e sanitária, bem como o direito à assistência na infância, na maternidade, na invalidez, na deficiência, na velhice, em qualquer situação de incapacidade para o trabalho nos termos da lei.
A Lei Geral do Trabalho, Lei 7/2015, de 15 de julho, refere-se também à proteção às mulheres em caso de maternidade, concedendo 3 meses de licença após o parto e até a criança ter 1 ano de idade, beneficia de 2 horas diárias para amamentar e 1 dia por mês a mãe para levar as consultas até os 5 anos de idade. A Lei de Base de Proteção Social estabelece no seu artigo 1º o objetivo de estabelecimento de política de proteção social para a atenuação dos efeitos da redução dos rendimentos dos trabalhadores nas situações de falta ou diminuição de capacidade de trabalho, na maternidade, no desemprego e na velhice, para a garantia da sobrevivência individual e dos familiares. O artigo 2º deste diploma determina que a proteção social define 3 níveis, nomeadamente a proteção social de base, a proteção social obrigatória e a proteção social complementar. No artigo 5º, sobre o âmbito de aplicação pessoal, determina que a proteção social de base abrange a população que se encontra em situação de falta ou diminuição dos meios de subsistência e não possa assumir na totalidade a sua própria proteção, na qual inclui, entre outras, as seguintes: pessoas ou famílias em situação de grave pobreza, mulheres em situação desfavorecida, crianças e adolescentes com necessidades especiais em situação de risco. A referida lei, no seu artigo 18, sobre o âmbito de aplicação, refere-se à proteção das mulheres na maternidade. Existem ainda outros instrumentos jurídicos a nível nacional, como o Decreto Presidencial número 138/12, de 20 de julho, que prevê o Programa Nacional de Apoio à Mulher Rural, o Decreto Presidencial número 52/12, de 26 de março, que cria a Comissão Nacional de Auditoria e Prevenção de Mortes Maternas, Neonatais e Infantis, o Decreto Presidencial 222/13, de 24 de setembro, sobre a Política Nacional para a Igualdade e Equidade de Gênero, o Decreto Presidencial 155/16, de 9 de agosto, sobre o regime jurídico e proteção social do trabalho doméstico, o Decreto Presidencial 8/11, 7 de janeiro, que regulamenta o regime jurídico das prestações familiares, constituído pelos subsídios de maternidade, aleitamento e abono de família, de modo a compensar a perda de remuneração da mulher em virtude do gozo da licença de maternidade e aumentos em encargos familiares resultante da educação dos filhos. Temos também o Decreto Presidencial número 155/16, de 9 de agosto, que abarca o regime jurídico e proteção social do trabalho doméstico, que passou a proteger as mulheres e meninas domésticas cujos patrões são obrigados a inscrevê-las na Segurança Social, conceder férias de 1 mês anualmente e, em caso de gravidez e parto, permitir que a trabalhadora doméstica as consultas sem precisar. A referida lei sobre as medidas de proteção determina que é assegurada a proteção adequada à vítima, à sua família ou às pessoas em situação equiparada, sem que as autoridades competentes considerem que existe uma ameaça séria de atos de vingança ou força indício que a sua privacidade seja gravemente perturbada. A Lei 25/11, de 14 de julho, permite reforçar os princípios basilares para a promoção dos direitos humanos em todos os domínios da vida, instando os Estados-partes a combater todas as formas de discriminação contra a mulher, combate à violência doméstica, o acesso à participação das mulheres em todas as esferas da vida política, econômica, social, através de medidas adequadas, legislativas e institucionais. Na segunda metade do século passado, a Organização das Nações Unidas declarou o período de 1979 a 85 como a década para as mulheres das Nações Unidas, igualdade, desenvolvimento e paz, e adotou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas das Mulheres contra as Mulheres, CEDAW, na Assembleia Geral das Nações Unidas em 18 de dezembro de 1979, que entrou em vigor em 1981. Este documento é considerado o mais importante instrumento de direitos humanos para a proteção e promoção dos direitos das mulheres e o primeiro a reconhecer expressamente a mulher como um ser humano pleno.
podemos ver o artigo 1º da Convenção, que tem a ideia central sobre o termo discriminação como sendo qualquer distinção ou restrição baseada no sexo que tenha como efeito ou objetivo comprometer ou destruir o reconhecimento, o gozo ou exercício das mulheres nos direitos fundamentais nos domínios político, econômico, social, civil ou em qualquer domínio, seja qual for o seu estado civil. A terceira parte da Convenção, dos artigos 10º e 14, impõe aos Estados-membros a adoção de medidas voltadas para o acesso a todas as áreas das mulheres, à educação, ao emprego, à saúde, aos benefícios econômicos, familiares, lazer, à vida cultural, assim como a promoção das mulheres rurais, em especial a igualdade de remuneração, igualdade de tratamento pelo trabalho, prestações de reforma, desemprego, doença, invalidez, velhice e outras formas como a perda de capacidade de trabalho, férias pagas, asseguramento especial às mulheres gestantes, cujo trabalho é comprovadamente nocivo. Podemos ver outros instrumentos internacionais, como a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e da Mulher, a Carta Africana dos Direitos dos Homens e dos Povos, o Ato Constitutivo da União Africana, o Tratado da SADC e outros. Quanto aos mecanismos institucionais de defesa dos direitos da mulher em Angola, podemos referir o Presidente da República, o Parlamento, os ministérios, associações que protegem os direitos das mulheres e das meninas em Angola, com destaque para a 7ª Comissão da Assembleia Nacional sobre a Saúde, Família, Juventude, Desportos, Antigos Combatentes e Ação Social. O Grupo de Mulheres Parlamentares. A Ministra de Estado para a Área Social, que preside a Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros e coordena todos os departamentos ministeriais que defendem a área social. O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, o Ministério da Justiça e Direitos Humanos, o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, o Ministério da Juventude e Desportos, o Provedor de Justiça, que é um órgão independente que tem por objeto a defesa dos direitos, liberdades e garantias do cidadão, as associações políticas como a Organização da Mulher Angolana, que trabalha na mobilização, sensibilização e educação das mulheres desde os primórdios da luta de libertação nacional, a Liga das Mulheres Angolanas, que defende os direitos das mulheres contra a discriminação e luta pelo empoderamento, o Instituto Nacional da Segurança Social, a Associação Angolana das Mulheres de Carreira Jurídica, da qual faço parte, que defende os direitos das mulheres e meninas, fazendo advocacia sempre que for necessário e tem se empenhado em campanha de solidariedade. Conclusões. Como, na qualidade de membro da Associação das Mulheres de Carreira Jurídica em Angola e da Federação Internacional das Mulheres de Carreira Jurídica, e como defensora dos direitos humanos, em particular das mulheres e meninas, conclui dizendo que a proteção social das mulheres e meninas em Angola constitui uma pedra basilar para a igualdade do género e empoderamento da mulher nos Estados democráticos e de direito, e que não depende apenas do poder político, mas sim de toda a sociedade, por intermédio de um conjunto integrado de ações, como é o caso de Angola. Que ainda se verificam ações de discriminação em relação à proteção social das mulheres e meninas, no mundo em geral, em Angola também, embora exista muita legislação aprovada a nível internacional e interno, destacando-se a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, embora em Angola se verifiquem melhorias no mandato do atual Presidente da República. Deste modo, como sugestões, primeiro, que o Executivo, o Parlamento, os tribunais, a procedimentos de justiça, as organizações internacionais e associações devem trabalhar em conjunto de forma a dar cumprimento às convenções, resoluções e demais legislação aprovada a nível internacional e que Angola tem aprovado, ratificado ou aderido, assim como também a legislação em vigor a nível interno que defende os direitos das mulheres e meninas, para que a proteção social das mulheres e meninas em Angola seja de facto uma realidade.
que o Estado angolano continua a preparar e coordenar a elaboração de estratégias globais do setor, tendo em conta as políticas, planos e projetos a desenvolver com vista a assegurar a igualdade do género, a promoção das mulheres e meninas e o empoderamento da mulher nos mais variados segmentos da sociedade angolana. Muito obrigado a todos e estou disponível para qualquer questão que queiram colocar.